Irmãos, nessa manhã eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a palavra no capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu tenho pregado na igreja neste ano nos milagres de Jesus. E o Senhor tem nos desafiado e nos abençoado. E hoje nós vamos ler Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Nós vamos ler a santa palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Todos comigo, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Já oramos com as crianças, mas pedimos-te que nada nem ninguém faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Que o teu Espírito, ó Deus, aplique a palavra poderosamente ao nosso coração, e que nós já tenhamos consciência da presença real e espiritual de Jesus aqui. Ó Pai, o objetivo da pregação, ó Pai, é dar ao povo a bênção de te conhecer, o senso de Deus, mas sobretudo, Deus, a percepção da tua presença, por meio do Espírito Santo, por meio de Jesus. Deus, isso nenhum homem pode fazer, é só o Senhor que faz. Então, Senhor, levanta do livro e caminha no meio da noiva. Caminha no meio do candeeiro de ouro. Ó Deus, ó Pai, fala o coração do teu povo, alimenta a tua igreja, renova a sua esperança, fortalece os seus braços e prepara a tua igreja para a missão, Deus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Podem sentar. Esse milagre tem cara de parábola. Quem disse isso não fui eu, foi o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E ele está certo, sabe por quê? Porque é milagre, porque de fato o milagre aconteceu. Mas esse milagre tem lições espirituais tremendas. E ele é um milagre um tanto quanto inusitado. Mas é porque Jesus quer nos dar lições poderosas que ele nos apresenta esse milagre. No dia anterior, o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Mandou buscar o jumentinho. Cumpriu-se a profecia de Zacarias, que o rei entraria em Jerusalém montado em filha de jumenta. As pessoas colocavam suas palmas no chão, suas vestes, e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E aí os religiosos perguntaram: quem é esse? É o grande profeta Jesus da Galileia. E de repente o Senhor Jesus vai para o templo, amados irmãos, depois daquela entrada triunfal em Jerusalém. E havia no templo o pátio de oração para todos os gentios. E os religiosos judeus fizeram daquele lugar um lugar de comércio, porque as pessoas vinham do mundo inteiro para sacrificar, e elas não traziam seus animais, então traziam dinheiro, compravam os animais, ou traziam dinheiro de outros países, mas eles deveriam fazer isso do lado de fora. E fizeram no pátio da oração, no pátio dos gentios. E Jesus ficou indignado e começou a virar os bancos, chutar as mesas, açoitar aqueles homens e dizer: vocês tornaram a minha casa num covil de salteadores. E os religiosos judeus ficaram questionando a autoridade de Jesus. Por que ele fazia essas coisas? E naquele dia no templo, no final da tarde, vieram muitas pessoas enfermas, coxos, e Jesus os curou e eles andaram, cegos
E o Senhor Jesus abriu os seus olhos e eles viram. E as crianças cantavam: Hosana, bendito o filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E os religiosos indignados diziam: o senhor não está vendo não, Jesus, que eles estão falando? Cala a boca deles. E Jesus cita então o Salmo 8, quando diz o seguinte: vocês nunca ouviram que da boca dos pequeninos de peito tiraste o perfeito louvor? Ele é Deus e Ele tem que ser adorado. Jesus se retira, amados irmãos, para Betânia à noite, 3 quilômetros a pé de Jerusalém, na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria. No outro dia seguinte, ele levanta bem cedinho, para ir para o templo, pregar a palavra para o povo. E ele tem fome. É interessante que esse texto revela tanto a natureza humana, como a natureza divina de Jesus. E ele então se aproxima de uma figueira, e a figueira tem muitas folhas, mas não tem fruto. E o Senhor Jesus a repreende e diz: nunca jamais nasça fruto de ti. E na narração de Mateus, o texto diz que a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram perplexos: ela secou imediatamente. O Senhor diz a eles: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte: atira-te no mar, e ele vai se atirar lá. E tudo quanto vocês pedirem em oração, vocês receberão. Desse texto que nós lemos nesta manhã, irmãos, o Senhor Jesus tem ordens claras e preciosas para nós como povo de Deus. E que você escancare bem as janelas da mente e os portões do coração, porque nesse milagre o Senhor Jesus te apresenta os imperativos da missão. Imperativos da missão. Reverendo, qual será o primeiro imperativo da missão? O primeiro imperativo da missão que Jesus nos apresenta neste milagre que é parábola, e nesta parábola que é milagre, amados irmãos, é: frutifique. O primeiro imperativo da missão que o Senhor nos apresenta aqui é: frutifique. Talvez você diga, como muitos críticos de Jesus já fizeram: nossa, esse parece um milagre egoísta. O Senhor Jesus estava com fome, e porque a figueira não deu fruto, ele foi lá e repreendeu ela. O que é isso? Que ignorância, que brutalidade é essa? Meu querido amigo e irmão, você precisa entender o propósito desse milagre. Em primeiro lugar, nenhuma figueira ficava cheia de folhas antes de frutificar. Então, essa figueira aqui, ela é uma anomalia genética. Ela estava ocupando em vão a terra, porque ela prometia algo e não cumpria. Toda vez, primeiro a figueira dava os frutos, depois ela ficava florada para mostrar para todo mundo: ei, eu estou cheia de frutos. E essa figueira aqui ficou cheia então de folhas verdes e diz: ei, eu estou cheia de frutos. Ainda que não fosse o tempo de dar frutos, ela estava anunciando que tinha frutos. E quando Jesus chegou lá, ela não tinha fruto algum. E o Senhor Jesus disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. E aqui você vai ver por que esse milagre é parábola. Sabe por quê? Porque Jesus está usando a figueira e ele tem direito de usá-la como quer, porque foi ele que a criou. E você não tem direito de ficar criticando ele como ele usou a figueira ou não. Ele é o dono da figueira, ele faz com ela o que ele quer. Entendeu? Isto posto, Jesus está usando a figueira para trazer uma grande lição espiritual para os religiosos judeus e também para os discípulos. Sabe por quê? Porque essa figueira representa os religiosos judeus. Eles são cheios de pompa, cheios de regramento, cheios de vestimenta, cheios de muita coisa, mas não tem fruto. Eles são vazios espiritualmente. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho, cumprindo uma profecia. As pessoas estão dando as boas-vindas ao filho de Davi, eles ficam de longe criticando. Jesus entra no templo e tira toda aquela algazarra dali, porque aquele é um lugar de oração, e eles questionam a autoridade de Jesus. Jesus, amados irmãos, cura pessoas. O sinal de que ele era o Messias estava ali diante dos olhos deles. E eles querem calar a boca das crianças, porque elas estão louvando a Deus pelo milagre.
que Jesus acabou de realizar. Então, queridos irmãos, Jesus está ilustrando para os discípulos, para mim e para você, que aquela figueira simboliza os religiosos de Israel. Eles estão cheios de pompa por fora, mas eles são vazios de espiritualidade por dentro. Eles estão cheios de regras, cheios de conversa, cheios de verbosidade, mas eles são vazios de fruto, porque não tem o Espírito Santo de Deus em seu coração. Então Jesus, quando repreende a figueira, ele está repreendendo a religiosidade judaica. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira seca imediatamente. Na narrativa de Marcos, passou o dia inteiro, eles foram para o templo e eles viram a figueira seca quando eles voltaram ao final do dia. Não há contradição, porque quando ele mandou a figueira secar, a raiz dela começou a secar imediatamente. Mateus só seleciona o texto desse jeito para que a comunicação seja impactante e mais clara para nós. Por isso ele edita desta maneira. E o texto nos diz aqui, amados irmãos, que ela começou a secar imediatamente. Com isso, eu e você aprendemos deste texto, irmãos e irmãs, que nós temos que frutificar. Não adianta dizer que é crente. Não adianta eu dizer que sou presbiteriano de 20ª geração. Não adianta dizer que eu estou aqui desde a fundação dessa igreja. Você está velho, hein? A igreja tem 124 anos. Não adianta dizer nada disso se você não tem fruto. Se você não dá fruto em sua vida, se você não dá fruto em sua casa, se você não tem fruto algum em sua vida, não adianta ter uma religião estereotipada. Não adianta ser um mero religioso, querido amigo e irmão de qualquer religião, se você não tem vida abundante, se você não tem comunhão com Cristo, se a sua vida não revela o fruto de um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. Jesus, no final do maior sermão da história, já chegando perto da conclusão, disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele então vai se aproximando da conclusão e ele diz, porque muitos me dirão naquele dia, no dia final, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, ou seja, nós não pregamos. Senhor, em teu nome nós não expelimos demônios. Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Pasme comigo no que Jesus está dizendo: haverá pregadores no inferno. Haverá pessoas que fizeram milagres no inferno. Sabe o que ele vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, malditos, vós, os que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Então não adianta ter meramente o título exterior de membro de igreja, se você não é membro do corpo de Cristo espiritualmente. Não adianta dizer que você é presbiteriano de 20ª geração, se você não é verdadeiramente um convertido. Porque muita gente que disse Senhor, Senhor, pregadores, operadores de milagres, pessoas que tiveram experiências espirituais, estarão no inferno. Sabem por quê? Porque o fruto revela quem de fato nós somos. Nós podemos perceber na sua vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas que convivem com você em sua casa podem dizer que você é verdadeiramente um crente? As pessoas que convivem com você no seu trabalho, elas reconhecem que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de Jesus? Você já testemunhou do Evangelho para alguém? Alguém já veio a crer em Cristo por causa do seu testemunho? Você tem algum fruto espiritual, irmão? A sua vida abençoa a vida de alguém? A sua vida faz diferença no reino de Deus? Ou você é um egoísta que só olha para o seu próprio umbigo?
e quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade, o que Jesus dirá para você no dia final? Você fará parte das ovelhas ou dos bodes? Espero sinceramente em Deus, espero em nome de Jesus, que todos nós juntos, no dia em que nos encontrarmos com o nosso Senhor, ouçamos Ele dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Para revelar quem nós de fato somos, nós temos que viver uma vida de plena frutificação. Qual é o primeiro imperativo da missão? Frutifique! Seja uma bênção! Tenha uma séria vida de oração. Estude a palavra todos os dias. Cante para o Senhor. Dê bom testemunho para os seus amigos. Viva uma vida de obediência à palavra. Seja uma bênção dentro de casa. Seja uma bênção no seu trabalho. Seja uma bênção para aqueles que te conhecem. Proclame o Evangelho. Diga aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus colegas de internet que há um só Deus e que há uma esperança só para a vida deles, que é Jesus, que morreu na cruz para salvá-los. Amados irmãos, eu rogo a Deus todos os dias que quando o Senhor vier procurar fruto em mim, que Ele encontre. Eu não quero ser uma figueira que tem só folhas. Eu quero que o meu Senhor encontre fruto doce em mim. E que quando Ele encontrar os figos, Ele coma e Ele se deleite. Porque a obra dele em minha vida é completa. Que Jesus encontre figos em você. Amém, meu irmão? Para que você não seja uma figueira murcha, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te dê a bênção de frutificar, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Imperativos da missão. Primeiro deles, frutifique. Mas, reverendo, pastor hoje não, reverendo, qual é o segundo imperativo da missão? Primeiro é, frutifique. Segundo, creia. Segundo imperativo da missão, creia. Nós vamos ler aqui na Bíblia, irmãos. Versículo de número 20, e a igreja lerá o 21. Eu leio o 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Vocês. Perplexidade, como secou depressa a figueira. Esse texto nos apresenta a pessoa maravilhosa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, uma pessoa com duas naturezas. Natureza humana tem fome, natureza espiritual, natureza divina, diz para a figueira: murcha, e ela murcha na hora. Eles reconhecem que Jesus é Deus. O objetivo do milagre é revelar que Jesus é Deus. E mais uma vez, perplexos, eles ficam: como secou depressa a figueira! E o nosso Senhor, que não perde a vez nem a oportunidade, e eu quero ser como Ele cada dia da minha vida, Ele sempre tira uma lição de cada situação. Ele diz para eles o seguinte: vocês estão impressionados aí? Ficaram perplexos com isso? Em verdade vos digo, ou seja, pode crer. A palavra no grego aqui é amém. Estou falando a verdade para vocês.
Em verdade vos digo, que se vocês tiverem fé e não duvidarem, em outro lugar diz como um pequenino grão de mostarda, irmão, que é minúsculo. Ele diz aqui, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Daqui vem o nosso ditado no português, que a fé remove montanhas. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, como tremendo pregador que é, lança a mão de figuras diante dos nossos olhos. Ele é o maior pregador. Ele falou assim, vocês estão assustados aí com essa figueira? Quero dizer para vocês, se vocês tiverem fé, sem duvidar, vocês vão fazer não só uma figueira murchar, mas está vendo essa montanha que está aí diante de vocês aí? Se vocês virarem para ela e falar assim, lança-te no mar, ela vai pular e vai se lançar no mar. Que pregador espetacular era o Senhor Jesus. Ele lança a mão de uma figura de linguagem chamada hipérbole, a exageração, para nos ensinar, amados irmãos, que se nós crermos, nós obteremos resposta da nossa fé. Que bênção maravilhosa. Estava lendo esse texto, lembrei do cego de Jericó. Jesus entra em Jericó, você se lembra disso? O cego assentado à beira do caminho, falam para ele que está passando Jesus o Nazareno, ele o reconhece como filho de Davi, começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo diz, cala a boca, cego, você acha que esse mestre, esse pregador famoso vai te escutar? Ele grita cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita, e todos assustados, Jesus fala, traz ele aqui. O que você quer que eu faça por você, meu filho? Senhor, já enxerguei, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor pode me fazer enxergar de novo? Claro que sim, meu filho, recupera a tua vista, mas mais do que tudo eu te salvo, a tua fé te salvou. E ele foi salvo de seus pecados e seguiu na multidão dando glórias a Deus, e a multidão glorificava a Deus, porque Deus visitou o seu povo. Mas Jesus perguntou àquele homem, o que você quer que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus diz, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A palavra diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você foi salvo, não é porque você é mais bonito, não é porque você é mais inteligente, não é porque você tem a melhor conta bancária da igreja, não é porque você vem da família com o melhor nome, não é porque você é a pessoa mais importante. Se você foi salvo, foi por um presente, foi graça. Deus resolveu soberanamente perdoar os seus pecados, e você não tinha capacidade de crer, você era um morto espiritual, e morto não faz nada. A Bíblia diz que você era morto, e se eu disser para o morto, morto levanta, ele não levanta, ele não anda, ele não fala, ele não vira, ele é morto. Deus tinha que ressuscitar você na alma. Então quando Deus virou para você e falou assim, Gustavo, vem para fora, Gustavo ressuscitou na alma, olhou para Jesus, Jesus deu a ele o dom da fé, e aí ele creu. Ele só pôde crer, porque Deus fez muita coisa antes. Ele creu. E quando Gustavo creu, de Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, o meu único Senhor e Salvador. Então Deus bate o martelo e diz, Gustavo, meu filho, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Vem, Gustavo, agora, você é meu amigo, nós não vamos viver brigando mais. Eu adotei você no cartório celestial, você é meu filho adotado. Gustavo, ninguém tira você da minha mão. Nossa, não tem nem um aleluia calvinista. Amém, amém, vamos lá? Amém, louvado seja Deus. Que Deus maravilhoso, é graça, e a fé é dom de Deus. Mas nós não recebemos a fé somente para salvação, irmãos. Nós temos a fé para santificação. É porque cremos na graça do Senhor que o obedecemos. É porque cremos em seu amor que vamos consagrar a nossa vida a Ele. É porque cremos no Senhor que vamos apresentar nossa família aos seus pés. Nós crescemos em santificação também pela graça mediante a fé. Mas não é só, amado irmão, para justificação e santificação. Também para realizações na igreja. Nós precisamos desse dom espiritual tão maravilhoso que é o dom da fé.
Irmãos, pessoas que creram em Deus saíram do marasmo, saíram da sua frieza, saíram do seu lugar comum, arriscaram suas vidas pela fé e fizeram grandes coisas na obra para a glória de Jesus. Incrédulos não fazem nada. Incrédulos cruzam os braços, como diz a parábola dos talentos. Incrédulos pregam o talento e sepultam na terra. Quem crê, pega o talento e parte para cima. E sai para multiplicar. E é isso que Jesus está falando. Se nós cremos, nós vamos realizar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você crê, irmão, no poder de Deus? Você crê na obra de Deus? Os irmãos sabem que Deus chamou esse vosso pastor primeiramente para pregar a palavra de Deus e também para pastorear seu rebanho. Mas Deus sempre nos deu um ministério de pregação. E hoje, além de pastorear a Unida, nós servimos na liderança da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que demanda pregação em muitos lugares do país. E sempre tem alguém que me pergunta: pastor, por que o senhor sai para pregar em outros lugares? O senhor prega aqui no domingo de manhã? Na maioria das vezes eu estou aqui no domingo de manhã. E durante a semana a gente vê o senhor pregando em vários lugares. Por que o senhor faz isso? O senhor não podia ficar na sua casa, descansando? Passou mais de 24 horas sem ver a Daniele? Por que o senhor faz isso, pastor? O reverendo Charles Spurgeon dizia aos alunos dele, no livro Conquistador de Almas, que se você não crê que Deus vai salvar os eleitos, então você não deve pregar para eles. Que se você não crê que Deus vai visitar as pessoas e falar com elas enquanto você está pregando, então você não deve pregar para elas. E sabe por que, irmãos, nós pregamos intensamente com amor nesta igreja? Porque amamos e queremos alimentar você e ver você crescer espiritualmente. Mas vamos para todo lado onde se precisa pregar a palavra de Deus, porque nós cremos que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Numa pregação, Deus pode salvar um eleito. Numa pregação, Deus pode trazer convicção de pecado para alguém que está desviado. Numa pregação, Deus pode chamar alguém para o ministério. Estava no Supremo Concílio em Cuiabá, irmãos, 1 ano e meio atrás. Qual não foi a minha alegria quando um dos maiores pregadores do Distrito Federal na atualidade, pastor de uma grande igreja, se aproximou de mim e disse: você lembra quando você veio do Chile, Rosta? Eu falei: lembro, queridão. Você lembra que você pregou em alguns cultos no Sino de Brasília, houve um cultão na Nacional e a nossa banda tocou? Eu falei: lembro, queridão. Ele falou assim: pois é, naquele dia que você pregou aquele sermão, Deus me chamou para o ministério. Eu falei: não fala isso para mim não. Ele falou: é sério, Deus usou sua vida para ser inspiração para que eu servisse no ministério. Eu não sou nada, irmão, é graça. Isso nos impulsiona a pregar. Meu amado pastor auxiliar e amigo, reverendo Alexandre Antunes, era presidente do Sínodo. Qual é o nome do Sínodo, Alexandre? Araguaia, Tocantins. Fez um cultaço lá na igreja de Uruaçu. Botou uma tenda, 1000 pessoas. Me deu o privilégio de pregar. Aquele dia pregamos para a glória de Deus. Alexandre me contou que havia um presbítero, que todo mundo vinha falando com ele há muito tempo, que ele tinha chamado e ele corria. E naquele dia Deus chamou o presbítero para ser pastor. Ele largou tudo que tinha, foi para Goiânia, se formou no seminário e hoje é um pastor presbiteriano. Eu creio, irmão, e se eu creio, não posso deixar de pregar. E para a glória de Deus, Deus não nos deixa ver todos os frutos, para que nós não achemos que é por nossa causa. Ele nunca vai deixar. Mas alguns Ele nos deixa ver, para nos estimular, para nos animar, para nos fortalecer, para nos dizer: creia! Se você crê, ainda que você disser para esse monte: lança-se no mar, ele será lançado para a honra e para a glória, no nome de Jesus. Que Deus nos faça uma igreja que crê, amém, meus irmãos? Que a Unida espere grandes coisas de Deus. Irmãos, eu estou sonhando
em vê-los orar ao Senhor com expectativa. Eu já estou vendo isso aqui nas reuniões de oração da igreja. Mas de ver os irmãos chegando aqui, Deus, salva os teus eleitos. Deus, lá na UPA, converte muitos adolescentes, os adolescentes orando, Senhor, deixa-me ganhar meus amigos para Jesus. Estava aqui com o pastor Alexandre hoje, feliz, ontem a nossa reunião da mocidade, eu estava pregando em Catanduva, mas vi a foto, 40 jovens, aí Alexandre me disse aqui, olha, está chegando mais jovens, eu falei, nós devemos ter uns 60 jovens, eu falei, bora orar por 100 jovens esse ano, cadê a Ju? Bora Ju, orar por 100 jovens, amém mocidade? Vamos pregar o evangelho para isso? Se a mocidade crê, diga amém, vamos orar por 100 jovens, tudo é possível ao que crê. Deus nos colocou aqui para sermos uma bênção nas mãos de Jesus. Creia, creia. E diga, Senhor, eis aqui a minha vida. Usa-me para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se você quer fazer a missão, você precisa crer no Senhor da missão. Você tem obedecido os imperativos da missão? Hoje Jesus está aqui, você é árvore. Ele se aproximou de você, você está cheia de belas folhas, Ele está examinando minuciosamente, Ele vai encontrar figo doce em você? Ele vai encontrar algum fruto? Você crê no Senhor? Você crê no poder do Senhor? Você crê no Evangelho do Senhor? Você crê na palavra do Senhor? Você tem colocado os seus dons na mão do Senhor? Você tem obedecido os imperativos da missão? Que Deus nos dê a bênção, meu amado amigo e pastor, de sermos obedientes aos imperativos da missão. Quais são os imperativos da missão? Frutifique, creia. Mas qual será o último imperativo da missão? Em último lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta manhã: ore. Qual o último imperativo da missão? Ore. Está orando, meu filho? Vamos ver a UPA multiplicar esse ano? Vamos lá? Então, qual é o último imperativo da missão? Fala para mim. Amém! Ore! Nós vamos ler aqui, amados irmãos, versículo de número 22. Eu vou ler uma vez, igreja lê a segunda vez, e para a gente entender, para ver se entra na nossa cabeça mesmo, nós vamos ler a terceira vez juntos. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Vocês. Todos juntos mais uma vez. E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Ore, ore. Jesus diz que tudo que você pedir em oração e crer, você vai receber. No seu Sermão do Monte, nesse mesmo evangelho, ele diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abri-se-lhe-á. Ele diz: vós sois maus, e sabeis dar boas dádivas, bons presentes a vossos filhos. Se seu filho lhe pedir pão, você vai dar uma pedra? Se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar para ele um escorpião? Se seu filho lhe pedir um ovo, você vai dar para ele uma serpente? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Não dará a você aquilo que você pedir. Em Lucas ele fala do Espírito Santo, em Mateus ele diz que ele dará o que você pedir. Mas a verdade é que Deus responde a oração. Hoje eu fiquei maravilhado com o nosso coral. Nosso coral cantou um dos hinos que eu mais amo ver nosso coral cantar. O Senhor é meu pastor. Outro que eu amo ver nosso coral cantar é: grande é o nosso Deus. E ele começa: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, orar a Deus me satisfaz. Irmãos, nós temos que ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus por meio da oração.
E orar é tão bom porque tem dia que você entra na presença de Deus e você consegue articular palavras, cantar, mas há dias dos quais você nem consegue falar muito, você ora, ajoelha, agradece e você fica ali na presença do Senhor, em comunhão com Ele. É como disse o pastor Clemente de Alexandria lá do passado, que orar é estar na presença de Deus. Tem hora que você fala, tem hora que você canta, tem hora que você ri, tem hora que você chora, tem hora que você só para e escuta. Mas você está se deleitando na presença do Senhor. Para sermos frutíferos na missão, nós precisamos orar, sabe por quê? Porque eu não posso mudar o coração de ninguém. Talvez você seja muito inteligente, talvez você seja muito bonita, minha irmã. Talvez você seja a pessoa mais eloquente da terra e a pessoa mais capacitada que existe, mas ainda assim você não tem o poder de ressuscitar mortos. Você não pode transformar o coração de ninguém. Então, para fazer a obra de Deus, você depende do poder do Espírito Santo de Deus, e por isso você ora, porque quando eu estou pregando, irmão, eu estou pregando com fidelidade à palavra, no poder do Espírito Santo, mas se o vento não soprar, se o Espírito não agir, não acontece nada. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo de Deus. E se nós queremos ser uma bênção na obra missionária, nós temos que ser homens e mulheres que têm uma séria vida de oração. É legal que um ponto é corolário do outro, porque quando você crê, você ora. Um ponto é consequência do outro. Se você não crê, você não ora. E se você não ora, é porque não crê. Eu sou um grande admirador da vida do reverendo George Miller. Reverendo George Miller tirou mais de 1.200 crianças da rua na Inglaterra, sem pedir um centavo a ninguém. Ele fez um voto a Deus de que ele dedicaria o seu ministério a cuidar de órfãos, e ele não ia pedir oferta para ninguém. E ele alugava casas, depois abriu um grande orfanato para meninos, para meninas, tirou mais de 1.200 crianças da rua. Pessoas que tiveram família, tiveram sua vida mudada, creram em Jesus, foram influentes na Inglaterra, foram influenciadas pelo ministério daquele homem, que lia a sua Bíblia de joelhos e cria tremendamente no poder de Deus. Ele era um homem de intensa oração. Certa vez o reverendo George Miller foi pregar no Canadá. Tinha que chegar no Canadá na quarta-feira para pregar. E tomou um navio na Inglaterra, e quando eles estavam no meio do mar, veio um nevoeiro terrível. E George Miller foi conversar com o capitão e disse: capitão, nós precisamos avançar. Eu tenho um compromisso de pregação na quarta-feira no Canadá, e eu não posso faltar. Então nós precisamos seguir adiante. O capitão riu: com esse nevoeiro, o senhor não chega no Canadá nem sábado. Ele disse: eu creio no poder do meu Deus, vamos orar. E aí eles se ajoelharam para orar, e o capitão ia orar, ele falou assim: não ora não, porque o senhor não crê. Deixa que eu oro. Senhor meu Deus, o senhor sabe que eu não estou nessa embarcação por deleite pessoal. O senhor agendou para mim um compromisso para que eu pregue a tua palavra no Canadá. Eu sou teu servo, lavado no sangue de Jesus. É o Senhor que está me mandando lá. O Senhor criou o mar, e o Senhor criou o nevoeiro, e o Senhor não gosta que os seus servos desonrem a sua palavra. Então, Senhor, por favor, desfaz o nevoeiro e me leva para pregar no Canadá. Quando eles levantaram, irmãos, o nevoeiro tinha passado. Entendeu o que eu estou falando? Chegaram no Canadá na terça-feira, na quarta de manhã, George Miller pregou no Canadá. Que tipo de
relacionamento você tem com Jesus? Que classe de comunhão você tem com Ele? Hoje o Senhor está te chamando para um novo momento de intimidade com Ele. Se você quer ser uma bênção no seu lar, se você quer ser uma bênção no seu trabalho, se você quer ser uma bênção nesta igreja, se você quer ver o poder de Deus atuando em sua vida, ore! Ore em nome de Jesus. E Deus vai responder às tuas orações. Eu quero lhe perguntar, nessa manhã, você tem obedecido os imperativos da missão? Essa figura não pode sair da sua mente. Hoje Jesus está aqui. Você é uma figueira cheia de folhas. Ele está abrindo as suas folhas. Vai encontrar algum fruto em você? A sua vida demonstra que você crê ou que você é um incrédulo? Quem crê dá fruto. Você é uma pessoa de oração, que tem comunhão com o Senhor? Ou é um mero religioso que vem aqui todos os domingos? Hoje o Senhor está te chamando a viver um novo momento na sua vida espiritual. E que você, depois de ouvir esse sermão, se comprometa a buscar o Senhor como primeira prioridade no seu dia. Pisou fora da cama, bota o joelho no chão e diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero Te adorar, me enche da Tua presença, toma da minha mão e caminha comigo no dia de hoje. Porque Jesus morreu na cruz, irmãos, e nos amou intensamente, desceu da glória e deu sua vida por nós, e pagou a nossa dívida. Nós vamos nos dedicar a Ele na obra missionária, porque Ele nos amou, nós vamos obedecer os imperativos da missão. Portanto, frutifique, creia e ore, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.